Fala aí, rapaziada, beleza? Então, hoje eu vou passar aqui um treinamento de problem solving, né? Que é basicamente quebra de problemas. E tanto para a geração que de agora, 24.0, 24.1, não sei. Mas o que eu queria passar aqui é tentar trazer uma forma mais prática de como a gente pode quebrar problemas. E os exemplos talvez não sejam os mais práticos possíveis, mas eu tentei facilitar o entendimento para a gente pegar o conceito primeiro de uma quebra de problema. E o que a primeira coisa que eu queria abordar aqui é talvez o que seria um pouco da quebra de problema. Então, para quebrar um problema não existe uma maneira certa ou uma maneira errada. Existem maneiras erradas, na verdade, mas não existe uma única maneira certa nem uma única maneira errada. Então, provavelmente já ouviram isso já em algum momento, já viram que tem várias maneiras de resolver o problema, e é realmente isso. Muito do que a gente vai resolver é na prática, não tem exatamente uma metodologia, e o que a gente tenta definir como metodologia às vezes é para poder guiar. Só que as metodologias, por não terem uma definição, não terem uma forma certa, uma forma realmente que é matemática de fazer, é, as metodologias auxiliam mas ainda vai ser muito difícil, a gente tem que pensar, obviamente. Então, nada vai ser tão pode não ser o mais intuitivo possível, mas é muito da prática também, da forma que vocês vão utilizar isso. É, enfim, então falando em metodologias, né, uma das principais coisas que muita gente fala é sobre como ser sobre o MISSE, né? Sobre o que é ser MISSE, o que é você precisa ser MISSE, você precisa fazer as coisas da forma MISSE. Então, muita gente fala sobre ser MISSE, mas então o principal foco do treinamento de hoje é baseado nisso, é baseado nessa metodologia, só que eu queria trazer formas de como você pode ser MISSE. Então, eu já imagino que vocês têm esse conceito um pouco familiarizados, já estão um pouco familiarizados com esse conceito. Então eu estou tentando trazer aqui alguma forma de tentar tangibilizar isso. O que seria ser Miss. Então essa é a ideia do treinamento de hoje. É mostrar um pouco alguns tipos de problema, alguns tipos de formas de resolução. E também no final deixar um casezinho para resolução, um case acho que relativamente simples, que basicamente eu consigo corrigir ele segunda-feira, então vocês mandem até sexta-feira ou na segunda-feira. É um case bem simples, é só para treinar um pouco. Se vocês tiverem interesse também, eu vou deixar um material assim de apoio que basicamente da onde eu tirei a apresentação de agora é uma introdução a um mundo muito grande que vocês podem ir se aprofundando e treinando mais. Então é isso. E dessa parte de aprofundamento, uma das coisas que mais treinam para aprofundar, resolver problemas, é fazer cases. Então, acho que é uma das principais dicas, assim. A gente tem uma oportunidade muito boa agora de fazer o projeto na prática e também, só que talvez seja é pouco frequente às vezes que você vai ter que é, quebrar o problema por dia. Então, às vezes você quebra o problema uma vez no projeto e depois vai utilizar ele para o restante do projeto. Então, às vezes fazer case traz uma prática muito mais do dia a dia, assim, que você pode ter em contato com várias situações. Então, eu acho muito importante também. Então, eu vou deixar no final também uma indicação, assim, da onde tirei o conteúdo para vocês darem uma olhada e também aprofundar um pouco mais se quiserem. Beleza? Beleza. Então, a primeira coisa aqui que eu queria trazer é como resolver os problemas. A primeira coisa que a gente precisa definir de um problema é trazer ele um pouco para a vida real. Às vezes o case ele já vem pronto ali com o problema, o diagnóstico, tudo, e a gente não treina um pouco como é a conversa na vida real, como a gente tenta captar um problema e definir ele num papel. Então, pegar um problema da vida real e transformar ele num case para a gente poder quebrar esse problema. Então, eu tenho uma dica, assim, que é a principal, que quando a gente está com o cliente conversando, a gente está vendo ali a dor dele, também um contexto
da empresa, o contexto dele mesmo. E, e a gente às vezes se apega a informações, por exemplo, eu queria muito abrir uma. Vou colocar o exemplo do case que vocês estão tendo agora, de uma franquia de pão de queijo. Então, às vezes a gente se apega a questões, por exemplo, qual o problema dele é o público. Então, não necessariamente a gente precisa definir um problema só para o cliente e não necessariamente ele tem uma dúvida que realmente é o problema da empresa. Não sei se ficou tangível isso, mas às vezes a gente precisa ir um pouco além do qual realmente é o problema que ele traz. Porque, por exemplo, ele fala, eu tenho medo do público que eu posso atingir. E às vezes o problema maior da empresa nem é o público, às vezes é o produto e o público só não é atingido porque o produto não é muito bom, ou também o produto não tem variedade, as pessoas não têm tanto interesse. E é isso que a gente precisa poder tentar destravar e quebrar um pouco esse problema. E aí eu trouxe uma coisa principal aqui, que é definir objetivos. Então, mas antes disso, eu queria trazer um pouco mais do como tentar definir esses objetivos, que é basicamente uma forma que eu uso bastante, que é muito utilizada também por maioria das pessoas, é fazer perguntas. Então, você tem ali alguns possíveis problemas, tá? O público do cliente ele reclamou, ele falou que os custos são muito altos, ele falou que o mercado é muito instável, ele falou que o produto dele não é bom. Então a gente começa a fazer questionamentos. Por exemplo, o público realmente, será que ele não é bom? Tá bom, vamos supor aqui que ele não é bom então. Por que ele não é bom? Porque o lugar que ele está atingindo não é compatível com o público, ou porque o produto dele não tem variedade e o público não tem interesse? Beleza, aí se o produto não tem variedade, talvez o problema não seja realmente trazer novos produtos, trazer inovações sobre o produto. Então, essas questões que a gente queria trazer. Vou colocar um exemplo aqui um pouco mais prático. Uma empresa de consultoria, por exemplo, precisa aumentar o número de vendas dos seus projetos, né? Um exemplo que a gente pode trazer para o dia a dia. Então, beleza. Vamos supor que eu quero aumentar o número de vendas. O que a gente vai precisar para aumentar o número de vendas? Bom, a gente precisa saber o público atingido para isso, né? O produto que a gente está vendendo, então saber um pouco dos produtos. Os custos também, porque às vezes aumentar o número de vendas está relacionado a quanto isso vai impactar na nossa estrutura financeira. E também a produção, quanto a gente consegue produzir de projetos. Então, vamos lá, do público. A gente precisa aumentar o público, obviamente. O produto, a gente precisa criar novos produtos para atingir novos públicos também. De custos, talvez aumentar a eficiência do projeto seja a melhor solução. Então a gente gasta menos tempo para fazer mais projetos e consegue aumentar o número de vendas. E a produção aí é uma coisa que normal, que é realmente aumentar a produção. Então será que a gente consegue ter essa viabilidade de aumentar a nossa produção? Então, só para trazer um exemplo de como a gente consegue definir perguntas. A primeira coisa que a gente consegue trazer é como a gente perguntar. Então, essa é a principal coisa para a gente conseguir definir um objetivo. Então, dei toda essa volta assim para a gente poder chegar aqui. E agora, acho que começando mesmo, que bom, a gente já tem um problema, então agora vamos definir um objetivo para esse problema. E uma das principais coisas para definir um objetivo é a gente conseguir criar uma questão. Então, o cliente, eu vou colocar isso já no próximo exemplo. Então, aqui. Por que temos a diminuição do tamanho de mercado da Nespresso? Então, isso é um problema que ele tem um objetivo. A gente já consegue trazer um objetivo desse problema. A gente quer saber a diminuição do mercado do tamanho da Nespresso. Então, a gente já consegue ter um objetivo do problema. A gente consegue tangibilizar esse problema de uma forma que a gente consiga quebrar ele. Então, se a gente traz um problema, por exemplo, a Nespresso está com dificuldades em vender. Isso é um problema muito genérico. Talvez a gente não consiga trazer uma solução para isso por conta que ele realmente é muito genérico. Não tem como quebrar esse problema. Então, primeira coisa, assim, definir o objetivo do problema. E aqui, voltando, a segunda coisa que eu trouxe
como eu falei, o treinamento ele é formas de como você quebrar o problema e ele ser ainda MICE, que é mutual e exclusivo, e coletivo e exaustivo. Então vocês já estão familiarizados provavelmente, mas só para tentar repassar a ideia, o que seria ele mutual e exclusivo? Então as duas ideias coexistem, porém elas são exclusivas, elas não estão intersectando entre si. Então, basicamente, uma pessoa ela não pode ter 10 e 20 anos. Ela só pode ter um ou outro. Então, são duas ideias que existem ao mesmo tempo e elas não por exemplo, não intersectam entre si, né? E o que seria coletivamente exaustivo? Então, na prática, vou trazer o que seria na prática essa ideia de coletivamente exaustiva. O conceito disso coletivamente exaustivo seria, pô, toda ideia que a gente vai ter, todo problema que a gente quebrar, tem que ter um insight. Então, isso que seria ser o coletivamente exaustivo. A gente precisa trazer formas em uma caixa assim, ideias que se complementem e que a gente consiga ter alguma lógica nisso. Então, isso que seria o exemplo prático de o que seria coletivamente exaustivo. Acho que fica até mais tangível assim. Então, aqui vamos um pouquinho com esses dois conceitos explicados, que eu acho que são importantes para a gente poder começar a entender o que é o problem solving, a entender um pouco mais exemplos de como quebrar um problema. São esses dois exemplos, seriam definir objetivos e também a base do conteúdo que eu estou tentando trazer, que é ser MICE. Então, os problemas eles têm que ter essas duas métricas, que seria, a gente precisa primeiro definir o objetivo e depois a gente começa a quebrar ele sendo MICE. Então, aí agora, acho que partindo um pouco mais para a ideia do treinamento, que é basicamente como ser Miss. Então, exemplos de como ser Miss. Eu vou passar também o conteúdo para vocês no final sobre da onde eu tirei isso, para vocês se aprofundarem mais, já disse. Mas aqui tentando trazer um pouco de exemplos, talvez não tão práticos para o nosso dia a dia, mas que exemplificam bem qual que é a ideia de ser Miss, de quebrar o problema da forma Miss. Então vamos aqui, trazer esse problema aqui. Por que temos a diminuição do tamanho de mercado da Nespresso? Tá, a gente consegue trazer uma questão, né? E provavelmente é um problema. Vamos colocar ele num contexto mais geral. A Nespresso em São Paulo, ela tem uma diminuição do seu tamanho de mercado e queria saber quais são as possíveis causas disso. Então, vamos lá. A primeira forma que a gente pode, por exemplo, resolver esse problema, como eu disse, não tem uma forma certa, tanto que eu tentei trazer o mesmo problema para todas as formas, para vocês verem que são formas diferentes de resolver o problema, às vezes chegam em resultados diferentes, porém elas indicam a mesma. Que você ainda conseguiu quebrar o problema, conseguiu criar até uma issue tree, conseguiu criar, enfim, conseguiu pensar um pouco nesse problema. Então, a primeira coisa aqui é a forma de estruturas matemáticas. Então, tá, quando que a gente pode usar uma forma de quebrar o problema de estruturas matemáticas, por exemplo? A primeira coisa para entender como a gente usa esse método é o problema ele tem uma questão quantitativa. Então, se ele tem uma questão quantitativa, a estrutura matemática até a mais ideal para você utilizar ele. Então, outra coisa, quando a gente não deve usar, por exemplo, a estrutura matemática, o que seria a estrutura matemática, né? Basicamente uma equação. Então, ali você fazer uma estrutura algébrica do problema. Então, quando a gente não pode usar? Bom, basicamente, quando o problema ele é mais complexo. Então, a gente precisa de ideias, por exemplo, de analisar alguns outros dados, a gente precisa de ideias mais qualitativas também. E acho que um pouco mais de problemas que não tem necessariamente uma parte quantitativa. Então, é uma coisa muito comum e a estrutura matemática não é mais recomendada para isso. Matemática. Primeiro aqui, vamos entender. Tem duas formas, assim, por exemplo, nesse exemplo de definir a estrutura matemática. Então, primeira coisa, assim, a porcentagem de máquinas que são café Nespresso, por exemplo.
Isso a gente quer saber num mercado total ali de uma região, por exemplo, vamos colocar São Paulo. Em São Paulo, qual a porcentagem de máquinas que são café Nespresso? Isso dentro de todas as máquinas de café em estabelecimentos, por exemplo. Então, essa seria uma forma de tentar encontrar um dado. E a outra parte do dado seria a multiplicação, a porcentagem de cápsulas Nespressos e máquinas Nespressos. Então, se o problema a gente quer saber por que o mercado de cápsulas Nespresso diminuiu, a gente precisa saber quantas máquinas tem e aí a porcentagem de cápsulas Nespresso nas máquinas. E multiplicar isso, a gente consegue ter uma ideia do mercado ali que a Nespresso está atingindo, por exemplo, em São Paulo. Outra forma que a gente tentar quebrar esse problema é porcentagem de pessoas que consomem café de cápsulas e compram cápsulas Nespresso. Então, já temos duas variáveis aqui. Primeiro, pessoas consomem café de cápsulas e também consomem café Nespresso. E aí, a gente multiplica pela porcentagem de cápsulas compradas. A gente vai ter ali uma estimativa de quanta Nespresso consegue vender de cápsulas do café. Então, a ideia aqui da estrutura matemática, o que a gente pode trazer com essa ideia de estrutura matemática? Sempre que um problema ele está relacionado a partes quantitativas, a partes que realmente são numéricas, a gente pode expressar ele numa forma matemática. Então, ter ideias... Aqui, ok, o comentário aqui não tem um número específico, não tem exatamente uma ideia quantitativa no sentido de... Não tem um número expresso. Mas a gente tem ideias quantitativas. Então, a gente quer saber a porcentagem, a gente quer saber qual o custo, a gente quer saber qual o número de vendas. Então, esses problemas, eles representam um problema que pode ser resolvido com uma estrutura matemática, por exemplo. Vamos lá. Então, aqui, só trazendo estruturas matemáticas, tipo, problemas que existe uma resposta numérica, e essa é a forma mais precisa de resolver esse problema. Então, é a primeira coisa. E a segunda coisa é não resolva problemas estratégicos com problemas matemáticos. Problemas estratégicos costumam ser muito mais complexos, muito mais difíceis de ser resolvidos e exigem uma análise qualitativa muito maior. Então, talvez os problemas matemáticos sejam mais simples, mais diretos a serem resolvidos. Beleza. Então, segunda coisa aqui é um problema que pode ser resolvido por processos. Então, beleza, a gente tentou trazer o mesmo problema para todos. O Nespresso diminuiu seu mercado em São Paulo. Como que a gente consegue trazer isso com processos, por exemplo? Primeira coisa, vamos supor assim, menos clientes adquiriram máquinas de café em cápsulas, tá? Primeira parte do processo, tá? Consequentemente, menos clientes encontraram máquinas em estabelecimentos. Consequentemente, é isso. Menos consumidores interessados em comprar cápsulas de café. Depois, menos consumidores pegam as cápsulas de café nas prateleiras dos mercados. E os consumidores estão comprando menos cápsulas do que compravam anteriormente. Então, a ideia aqui é a gente tentar trazer uma relação de causalidade. Então, tá, a gente tem um motivo principal aqui. Tá, beleza. Se os clientes adquiriram menos máquinas de café, qual a consequência disso? Tá, menos clientes compraram as máquinas nos estabelecimentos. Então, beleza. Então, a gente tem menos consumidor para comprar café e isso, consequentemente, gera menos pessoas também tomando café dentro de casa, tomando café na rua, enfim. São hipóteses que estruturam um problema de processos. É basicamente isso, essa é a ideia. Então, aqui trazendo um pouco. Quando utilizar esse problema de processo, quando a gente pode utilizar e o que ele pode se expressar. Primeiro, a estrutura de processos, ela é um problema que necessariamente conta com um processo envolvido. Então, a primeira questão que a gente pode fazer aqui para saber se o processo faz sentido a gente fazer essa estrutura de processos ou não. O processo, ele vai mudar depois que a gente resolver esse problema? Sim. Tá, se ele mudou, então a gente não resolve com o processo. Se ele não mudou, aí a gente pode resolver com a estrutura de processos, porque aí faz sentido, que é um processo do mercado, é um processo que já existe na empresa, por exemplo. Então, não necessariamente a gente está resolvendo o problema do processo, a gente está resolvendo o problema com um processo. Essa é a diferença. Então, se as coisas vão mudar, o problema é de processo. A gente tem um processo errado. E se as coisas se permanecem as mesmas, mesmo com a nossa resolução do problema, é que a gente resolveu o problema com a forma de estrutura de processo. São duas coisas diferentes, assim. Então, essas são as duas coisas que
a gente pode trazer também do estrutura de processo. Beleza. A terceira forma aqui eu poderia trazer é estrutura por conceitos. Então, beleza, a gente tem a matemática, a gente consegue delimitar de forma qualitativa a estrutura de processo, a gente consegue designar uma ordem de consequência, de causalidade, e agora de conceitos. Beleza, aqui a gente pode trazer geralmente algumas hipóteses, a forma que a gente mais traz hipóteses para resolver um problema. Então, vamos lá. Lembrando, a Nespresso diminuiu o seu market size em São Paulo. Beleza, qual o principal motivo disso? Primeira coisa aqui, a gente pode, por conceito, a gente pode pensar assim, tá, ou os clientes mudaram, tipo, a gente não tem mais o mesmo público-alvo, ou os concorrentes mudaram, os concorrentes estão mais fortes, os concorrentes eles estão trabalhando de outra maneira e estão atingindo mais público, ou a empresa como um todo pode ter mudado. Então, sei lá, a forma que eles divulgaram a marca, a forma que eles estavam fornecendo as máquinas, eles estavam fornecendo as cápsulas, mudou, o preço interno mudou, os custos mudou, enfim, ou até a empresa que contratava o serviço da Nespresso, contratava as máquinas, e enfim. Então, são hipóteses aqui. Não, agora, é uma coisa que eu queria trazer de diferença entre esses três tipos de estruturas. A primeira, a matemática, ela sempre tem relação uma com a outra. Então, a gente sempre vai ter uma relação algébrica entre elas. E a segunda, da forma de processos, a relação é muito mais estreita. Então, é uma relação de consequência. E aqui, de conceitos, são relações de hipótese. Então, a gente sempre cria hipóteses sobre como a gente pode resolver esse problema. Então, são formas diferentes de resolver o mesmo problema. É isso que eu queria passar. Era essa a principal chave de como resolver o problema que eu queria passar. Então, aqui é a segunda forma de resolver o problema com conceitos também. Então, vamos lá. O nosso produto se tornou menos atrativo. Então, aqui é um pouco relacionado aos clientes mudaram e também relacionado um pouco do produto. Então, por que o nosso produto se tornou menos atrativo? É uma questão que a gente pode trazer. Ou nossos canais de distribuição estão mais difíceis de serem encontrados. Provavelmente a gente perdeu espaço em rede social, perdeu espaço também nas lojas, perdeu espaço em qualquer âmbito que seja possível. O nosso preço está muito alto, então a gente aumentou o preço do nosso produto, as pessoas pararam de consumir, ou até a questão do mercado, o mercado diminuiu o preço das cápsulas de café e o nosso preço se manteve o mesmo, e agora ela está muito alta e as pessoas não querem mais consumir. Ou novos consumidores não conhecem o produto. Então, a gente não está conseguindo atrair novas pessoas, provavelmente com um problema de marketing, um problema também de indicação, enfim. O nosso produto pode não estar sendo bom. Então, tem várias. Você vai criando várias hipóteses para esses problemas. Então, essa é a ideia mesmo. A gente conseguiu aqui quebrar o problema. E agora a gente vai criando perguntas para como contornar esses problemas. Essa é a ideia de quebrar um problema. Então, nesses três conceitos matemáticos, no conceito de processo e da parte de conceitos mesmo, a gente conseguiu quebrar ele, mas a gente não tem uma solução para ele. Então, essa é a ideia de quebrar o problema. A gente consegue tentar criar hipóteses ou criar formas de tentar responder as perguntas que a gente trouxe quebrando o problema. Beleza. Quando a gente pode utilizar uma estrutura por conceitos, por exemplo. Estrutura por conceitos. A principal forma de usar conceitos é quando a gente tem conceitos estratégicos, conceitos complexos, e a gente precisa trazer argumentos qualitativos para a nossa análise. Então, pode ser ruim para isolar casos, a partir dessa estrutura por conceitos, mas é muito bom para casos complexos. Então, ela pode ser muito ruim para eficiência porque a gente não vai conseguir isolar as variáveis. A gente vai ter muitas variáveis, muitas ideias, muitas coisas para poder analisar, e isso é muito ruim para eficiência. Então a gente vai ter que analisar uma por uma, tentar responder todos os problemas para ver qual que faz mais sentido. Mas é muito bom para problemas estratégicos que a gente tem uma complexidade maior, principalmente qualitativa. A gente não tem exatamente um número a ser respondido, a gente não tem exatamente um porquê a ser respondido numericamente. Então, beleza. Aqui, agora,
as três estruturas ali, matemática, de processos, de conceitos, são as principais. Elas formam a base de como quebrar o problema, assim, de cada um de uma forma. Então, essas estruturas aqui, tanto essa de segmentação quanto a próxima de oposição de palavras, elas são complementares àquelas três. Mas elas também podem ser usadas de forma individual, só que elas são complementares àquelas três. Então, vamos aqui trazer, vamos dar uma olhada aqui e tentar trazer um exemplo de como elas podem ser complementares. Vamos lá, problema de novo. O mercado da Nespresso, ele diminuiu o seu tamanho na região de São Paulo. Beleza. É, segmentação, o que, que seria? A gente pode tentar trazer quem que são os públicos da Nespresso, por exemplo. Tá, o consumidor doméstico, o empresarial, que tem uma empresa ali da máquina da Nespresso, e hotéis, restaurantes que tem uma máquina ali que consomem café. Tá. Esses são os três públicos, assim, de uma forma mais genérica, que a Nespresso consegue atingir. Então, beleza, a gente conseguiu segmentar o público. Agora vamos segmentar, por exemplo, quais são os canais da Nespresso, por exemplo. Então, a gente tem vendas por e-commerce, as lojas próprias da Nespresso e também revendedores, que aí seriam mercados, enfim, qualquer tipo de revendedor. Então, segmentamos agora também os canais de vendas da Nespresso. Beleza. Vamos agora tentar segmentar um pouquinho mais o público. O público doméstico, né? Vamos lá. Primeiro tem consumidores de baixa renda, de renda média e de renda alta. Então a gente teria que ter produtos para esses três. E qual que é o público que a gente está mais atingindo? Será que a nossa diminuição do mercado foi porque a gente começou a atingir um público errado? Ou será que a gente conseguiu, o público que a gente estava atingindo não se identifica mais com o nosso produto? Agora já são hipóteses que a gente consegue tirar da segmentação. Então, e aqui a última forma de a gente poder pensar esse problema, por exemplo, são os tipos de consumidor. Então, o consumidor ele consome de 0 a 1 xícara por dia, 1, 2 ou 3 ou mais xícaras por dia, por exemplo. Então, o que a gente consegue tirar disso aqui? Os tipos diferentes de consumidor mesmo no sentido de quantidade agora. Então, a gente consegue trazer um pouco a segmentação mais quantitativa desse consumidor. Então, a gente conseguiu diferenciar o nosso consumidor em 3 partes e dessas 3 partes a gente conseguiu quebrar uma delas em duas, né? Que seria a parte do nosso consumidor, o quanto ele consome por dia. Então, enfim, basicamente essa a ideia da segmentação. A gente consegue categorizar categorizar o nosso problema, consegue categorizar o que está influenciando no nosso problema. Então, aqui a gente tem o problema do público, o problema de vendas, e a gente conseguiu categorizar as duas partes. Então, principalmente focando no público, consigo categorizar isso e segmentar. Bom, basicamente isso. Estrutura por segmentação aqui, só para poder ter uma análise geral. Quando a gente pode segmentar? Quais ocasiões a gente pode segmentar? Quais ocasiões a gente deve ou não deve segmentar? Então, para complementar outra estrutura, como eu havia comentado, ela aprofunda muito a nossa análise. Então, vamos trazer um exemplo aqui. A gente tem aqui, por exemplo, estrutura por conceitos. Beleza. Ou os clientes mudaram, ou os concorrentes mudaram, ou a empresa pode ter mudado. Beleza. Tá, quem são os nossos clientes? Então, vamos aqui olhar aqui. Quem são os nossos clientes? Consumidor doméstico, empresa e hotel. Beleza. Os concorrentes mudaram. Quem são nossos concorrentes? Beleza. Os nossos concorrentes são as lojas especializadas em café, por exemplo. Até as outras marcas que não sejam a Nespresso, que vendem café expresso, ou até, por exemplo, as padarias que vendem o café expresso de outras marcas, que não seja necessariamente a ideia que a gente quer passar que a gente quer passar da Nespresso. E beleza, então essa ideia de complementação das segmentações. Então, vamos lá, voltando, como a gente pode usar essas segmentações? Para complementar outras estruturas, então aprofundar, como a gente deu exemplo agora, e essa resolução não te direciona o porquê o mercado está baixando, por exemplo. Então, a estrutura não dá insights, ela só realmente divide. Por isso que ela não é uma das estruturas principais, é uma estrutura complementar às outras. Então, ela não traz insights, mas ela ajuda você a quebrar mais o problema para trazer mais insights depois. Então, ela sozinha não vai trazer insights. Agora, diferente das outras três, que elas conseguem trazer insights, por exemplo, do valor que a gente consegue atingir no mercado e um porquê que a gente está diminuindo.
A outra a gente consegue trazer um insight mais qualitativo também, mas do processo que a gente está seguindo. Então, alguma coisa nesse processo pode estar errada e a gente tem que verificar cada etapa do processo para ver o que está errado. Na parte de conceitos, a gente consegue trazer um pouco mais de diferenciação, assim, de como a gente pode trazer posições de hipóteses, ou posições de como quais são as variáveis que podem atingir o nosso problema. Então, a parte de conceitos é muito mais relacionada às variáveis, né? Enfim. E aqui, só enfatizando, ele não sabemos a raiz do problema utilizando esse tipo de resolução. Então, por isso que é uma estrutura complementar. Aqui, a próxima e última estrutura que eu tentei trazer aqui é por oposição de palavras. Então, aqui acho que é a mais intuitiva de você conseguir fazer, que vamos lá, vamos retomar o problema. A Nespresso tem o seu market size diminuído na região de São Paulo e quer saber o motivo disso. Então, uma das possíveis formas de a gente conseguir quebrar esse problema, vamos lá. Oposição de palavras causados por fatores internos, causados por fatores externos, tá? A gente não consegue tirar insights disso, consegue ver, a gente não consegue trazer uma conclusão disso. A gente só consegue criar alguns complementos mesmo de hipóteses. Então, outra opção, baixo fornecimento da oferta e perda na demanda. Então, a gente tem menos clientes, sei lá, ou a gente está conseguindo fornecer menos na questão da produção. A última parte aqui, relacionados à causa do mercado ou não relacionados à causa do mercado. Então, às vezes o mercado é muito variável, ele tem, então, por exemplo, uma elasticidade muito grande, ou também às vezes se ele não é relacionado, é inelástico, enfim. Podem ser exemplos de como ele é causado no mercado ou não. E vamos tentar relacionar aqui, por exemplo, agora com o de processos. Beleza, a gente tem a oposição de palavras aqui, causados por fatores externos, causados por fatores internos. Beleza. Menos clientes adquiriram a máquina de café em cápsulas. Tá. Isso foi causado por fator externo ou por fator interno, por exemplo. Entende? Agora, menos clientes encontram máquinas de café em estabelecimentos. Tá, isso também causado por fator externo ou interno. Menos consumidores interessados em comprar cápsulas de café. Esse processo foi causado por a questão do mercado ou não? Não tem relação com o mercado. Então, essas duas estruturas elas são muito complementares às outras três estruturas, tanto matemática, tanto a de processos, quanto a de conceitos. Então, essa é a ideia dessas 5 estruturas de forma de tentar quebrar o problema. Então, aqui é basicamente isso. Então, beleza. O que eu queria trazer aqui é mais alguns outros exemplos. Então, vamos lá. Eu queria trazer mais um exemplo para deixar um pouco mais tangível. Como eu falei, a ideia é ser um pouco mais prático, com exemplos, porque para entender um pouco das formas que a gente pode tentar quebrar o problema. Então, um problema aqui também, que a ideia é realmente ser um problema genérico para a gente poder ter um entendimento. Então, vamos lá. Estruturas matemáticas, mais um exemplo. Como podemos fazer para aumentar a produção de maçãs por lote em uma fazenda? Então, isso aqui acho que é um pouco mais uma forma mais tangível de como a gente pode quebrar esse problema, que acho que talvez esteja um pouco até mais complexo assim na forma estrutural. Então, a primeira coisa aqui, produção por lote é o nosso problema central. Aí, como a gente pode saber para aumentar a produção? O número de árvores por lote e o número de maçãs colhidas por macieira. Aí, ignorem o erro aí. Mas o número de maçãs colhidas vezes o número de árvores por lote. Então, a gente consegue saber com o número de árvores em cada lote, as maçãs disponíveis na macieira, e aí a gente consegue saber o quanto é a nossa produção de maçã. Beleza. E para saber as maçãs colhidas por macieira, o que a gente pode utilizar aqui? As maçãs disponíveis por árvore, então a média ali das maçãs disponíveis por árvore, e a porcentagem de colheita, quanto a gente colhe por safra, quanto a gente colhe de cada árvore, quanto as maçãs estão estragadas, enfim, toda a porcentagem de colheita que a gente pode ter. E com isso a gente pode ter a produção por lote e ter uma ideia de como quebrar o problema e depois trazer uma resposta, que a pergunta como podemos aumentar a produção? Então, primeiro a gente quebrou o problema para entender como que funciona a produção e depois a gente tenta entender como aumentar a produção efetivamente. Agora aqui, inverti a ordem dos slides, mas tá bom. Estrutura matemática, trazendo mais um exemplo. Vamos lá.
Porque a empresa aumentou os seus custos com contratação. Então, vamos lá, mais um exemplo para estruturar matemática. Custo de contratação, problema principal. Então, os problemas, por que ela pode ter aumentado o custo de contratação? Número de novas contratações ou vezes o custo de contratação. Então, essas são as duas variáveis que influenciam o aumento dos custos. Beleza. Agora, para o número de novas contratações. Qual que é a motivação disso? Então, antes de ler o restante, queria que vocês dessem uma olhada aqui, dessem uma lida rapidinho e olhassem que a primeira parte do problema ela é muito mais quantitativa e a segunda parte do problema às vezes ela é muito mais qualitativa. Então a gente consegue trazer direcionamentos mais práticos com a segunda parte do problema, porque ser quantitativo, ok, a gente sabe por que a empresa aumentou os custos, beleza, a gente sabe as variáveis, mas a gente não consegue dar direcionamentos disso, a gente não consegue trazer uma relação de causalidade. Então, a segunda parte geralmente é mais quantitativa, mais qualitativa. E isso é o que principal, o que influencia na nossa decisão, nos nossos insights. Então, beleza. Voltando aqui, custo com contratação. Então, número de novas contratações, custo por contratação. E número de novas contratações, qual que é a motivação disso? Para substituir os nossos funcionários que estão saindo da empresa, mas para aquecer na empresa. Então, somando essas duas variáveis, a gente consegue saber o número de novas contratações. Custo por contratação, custo para atrair candidatos e custo para selecionar os candidatos. Beleza. Então, agora a gente conseguiu saber as variáveis que influenciam nos custos com contratação. E agora, qual o porquê disso? Vamos tentar trazer os insights do porquê disso. Que aí a gente consegue quebrar o problema cada vez mais. E vamos lá, para substituir os funcionários que estão saindo da empresa. É uma das motivações do número de novas contratações. Então, por que os funcionários estão saindo da empresa? Bom, porque tem insatisfação ou porque a gente fez uma recontratação após uma redução de salários, por exemplo. São duas hipóteses. A outra parte, para crescer a empresa. Então, por que a gente está crescendo a empresa? Ou a gente aumentou a venda, ou a gente está preparando o crescimento da empresa e tentando contratar novos funcionários para preparar para esse crescimento. Agora por contratação. Custo por contratação. Por que está sendo mais caro contratar? Então, o custo para atrair os candidatos é isso que influencia o custo por contratação. E o custo por candidatos por que é esse custo para atrair os candidatos? Primeiro, o aumento da competição no mercado de trabalho. Então, talvez seja mais custoso por conta de conseguir atrair as pessoas seja mais difícil. E escolher um tipo específico de profissional. Então, a gente quer um tipo muito específico e talvez o custo seja maior para conseguir atingir essa pessoa. Então, e a outra parte seria o custo para selecionar os candidatos, que é mudando a forma de recrutamento e terceirização. Então, basicamente, a gente teve novas mudanças de especificação de como a gente pode contratar alguém, de como a gente pode fazer as entrevistas, ou a gente está terceirizando um funcionário e ele acabou ficando mais caro para a contratação. Beleza. Isso, então, a gente trouxe aqui duas formas de problema matemático que são um pouco mais desenvolvidas, assim, um pouco mais... que a gente conseguiu trazer pelo menos algum insight ou alguma ideia de como aplicar isso no problema. Beleza. Aqui eu tentei trazer um processo um pouco mais tangível na parte de processo. Como a FEA Júnior pode diminuir o seu tempo de recebimento dos clientes? Então, a primeira coisa a gente precisa saber do processo de cobrança. Como é o processo de cobrança da FEA Júnior para a gente poder saber o tempo de recebimento deles. Beleza, processo. A primeira coisa ali é o acordo do time de vendas, aí depois gera o faturamento, e que seria o pagamento, né? E aí a gente tem que fazer FUPs, lembrar os clientes, né? Para quem ainda não está familiarizado com FUP, e depois entregar os padrões. Então, essa é a parte como a gente pode reduzir o tempo de recebimento dos clientes. Então, a gente precisa cobrar eles e também precisa entregar o que a gente está prometendo. Então, o cliente ele só vai conseguir pagar quando ele entender que está tendo valor aquilo que a gente está entregando. Então, essa é uma forma de tentar quebrar o problema com o processo. Então, aqui é o processo de cobrança, por exemplo. E aqui, por conceitos, eu tentei trazer uma forma assim, uma estrutura que já existe, por exemplo, que seria, por exemplo, as 5 folhas de Porter. Então, por conceitos, a gente consegue trazer aquela parte de suposições, de tentar trazer algumas ideias como conceito,
E ela é muito utilizada para poder utilizar estruturas que já existem. Por exemplo, 5 de Porter, análise 4Ps. Então, para a gente poder quebrar o problema com conceitos, ele é muito bom para conceitos que já existem. Então, por isso até o nome dessa estrutura. Por isso que eu quis trazer aqui 5 de Porter, que ela é basicamente uma forma de pensar os conceitos e tentar tangibilizar isso de uma forma só. Então, vamos lá. Primeiro, ameaças, produtos substitutos, ameaça de entrada de novos concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, rivalidade entre os concorrentes. Isso são 5 suposições, então são 5 conceitos diferentes que que trazem algum insight para a empresa. Então, se a gente conseguir trazer essas 5 questões, provavelmente a gente consegue trazer entender um pouco mais dos concorrentes, entender um pouco mais de como isso afeta a empresa e essa ideia da estrutura de conceitos. Então, aqui eu tentei trazer um pouco de como construir esse problema de conceito. Então, a gente precisa ter duas coisas, tanto para esse quanto para outros. Então, ter perguntas serem feitas para o caso. Então, sempre se force a perguntar, que a gente consegue trazer novas ideias, novos conceitos sobre o problema. E a segunda alternativa é criar hipóteses para o problema. Então, como a gente cria hipóteses para o problema? Basicamente, da mesma forma que a gente fez aqui. Ou os clientes mudaram, ou os concorrentes mudaram, ou a empresa pode ter mudado. Então, ou a gente pode trazer isso como uma forma de pergunta também. Nossos produtos são menos atrativos, ou os canais de distribuição estão mais difíceis de ser encontrados. Então, são só duas formas que são bem genéricas de você tentar trazer essa forma para o conceito. O conceito é destrinchar ao máximo, como a gente falou. Ele é a parte que mais destrincha, mais tenta deixar amplo a resolução do problema. Então, ele é muito ruim para eficiência, mas ele é muito bom para você ter uma visão geral do problema. Então, quanto mais hipóteses, mais soluções você tiver, melhor para a estrutura de conceitos. Por isso que essas duas alternativas, que é basicamente você pensar, se forçar a tentar criar mais soluções, quebrar mais o problema de uma forma que se complemente. Beleza? Então, é isso do treinamento. Eu acho que eu tentei trazer um pouco mais de formas um pouco mais práticas de como de como ter de como destrinchar o problema, de como realmente quebrar, dissolver esse problema de formas que talvez direcionem pelo menos a gente separar os tipos de problema que existem. Então, tentei quebrar o problema do treinamento, quebrar o problema. Então, quais são os tipos de problema que existem e já tentando trazer um direcionamento prático dos problemas matemáticos, de processo, de conceito, tanto de segmentação e tanto aqui de oposição de palavras. Então, tentando trazer formas de resolver esses problemas que tentam ser práticos e direcionadores. Óbvio que somente executando isso, com a prática, fique mais claro, talvez, mas é muito importante vocês treinarem um pouco isso. Agora eu vou passar aqui o case rapidinho, e também um pouco dos conteúdos que eu me baseei para poder criar essa apresentação breve. Então, os conteúdos, obviamente, estão muito mais aprofundados. Se vocês quiserem interesse, eu recomendo muito vocês utilizarem esses conteúdos para poder fazer aprofundar. Então, beleza, do case. É um problema simples também. Todos os problemas são bem simples para a gente poder iniciar também. Bom, vamos lá. O problema, tem uma consultoria de treinamentos para liderança. Fechou. Essa é só para deixar simples, básico e objetivo. Ela trabalha com serviço de treinar outras empresas e formar lideranças dentro das empresas. Então, basicamente, o trabalho dela é fazer treinamento dentro de outras empresas e formar líderes dentro das outras empresas. Basicamente, esse é o serviço dela. Porém, Maria sente que os custos dela são muito altos e que não sabe exatamente quanto deve cobrar de seus clientes. Beleza. Então, a gente conseguiu trazer duas coisas aqui. Os custos dela são muito altos e também não sabe exatamente quanto cobrar de seus clientes. Então, a questão é, como Maria pode diminuir seus custos e como Maria pode cobrar de seus clientes. Então, a ideia aqui é vocês tentarem quebrar esse problema. O que interfere para ela diminuir os custos? Quais são os principais custos que ela pode ter? A ideia é não ter um contexto mesmo, então vocês pensarem quais possíveis custos que ela pode ter, tanto para ver as respostas diferentes que podem ter, e como a Maria pode cobrar de seus clientes. Então, quais são as possíveis formas de precificar o serviço dela, como que ela pode agregar mais valor no serviço dela, quais são as
principais alternativas. Então, é o que eu recomendaria como das metodologias ali. A primeira eu usaria tentaria usar ou um problema matemático, ou um problema tentaria usar matemática com segmentação, então tentaria trazer uma segmentação ali com a matemática, e como a Aria pode cobrar dos clientes, provavelmente um problema de processo. Então, fica a dica aí também para a resolução desse casezinho. E aí, na segunda-feira, se vocês mandarem todos até segunda-feira, eu corrijo para vocês. É só para tentar criar uma dinâmica também, então mandem lá no Slack. E é isso. Fechou, rapaziada. Tentei trazer o mais prático possível. E mandem dúvidas também, se tiverem. Agora sobre a última coisa aqui, acabei esquecendo, de passar, na verdade, o lugar que eu tentei me basear de tudo isso. É basicamente esse canal no YouTube aqui. Então, se chama Crafting Cases. Ele tem basicamente ele tenta mostrar formas de quebrar o problema. Isso baseado para construir cases, obviamente, mas como eu falei, a gente consegue trazer os problemas da vida real e transformar eles basicamente num case, que seria definir uma pergunta. Então, entrando no que a gente falou no começo, definir o objetivo, tentar ser miss, tentar trazer esse problema de forma que seja tangível. Então, esse é o canal, chama Crafting Cases, enfim. E os vídeos que eu me baseei foram esses aqui. 5 Ways to be Missy. E os outros 5 vídeos aqui que são basicamente especificando cada uma das 5 formas. Então, aqui de estrutura matemática, de estrutura de processos, estrutura de conceitos, aqui a parte de segmentação e aqui oposição de palavras. Então, são esses 5 vídeos aí que eu recomendo para vocês darem uma aprofundada se vocês quiserem. Beleza? Tamo junto e é isso. Valeu!